Olá, boa noite. Mais uma live hoje, mais um tema que eu acredito que seja muito interessante para vocês também. Vamos só aguardar a galera entrar, tá conectando aí, chamando as pessoas e bora lá. Que o tema de hoje vai ser sobre a nossa adolescência. Como que foi para nós? Aí, Gabriel, seja bem-vindo. Fábio já chegou. Oi, gratidão por estarem aqui. Vamos só dar mais um tempinho para o pessoal chegar e já vou. Gonzales, seja Cida, muito bem-vinda. Deixa eu só, ok. Aí, boa noite a todos. Hoje também. Bom, como alguns que já me acompanham já sabem, eu procuro trazer temas que vai plantar alguma sementinha na nossa mente aí, com o intuito também de ajudar a gente a conscientizar um pouquinho mais, abrir um pouquinho mais a nossa mente e como que a gente pode estar melhorando a nossa comunicação com os nossos filhos e olhando para dentro da gente também, o que tem aqui dentro de mim que eu posso melhorar e que eu posso usar disso para melhorar também a comunicação com meu filho. Né? Então, Kátia, seja bem-vinda. Luciana, gratidão, Lu, muito bem-vinda. Sucesso para nós, para todos nós. Então, galera, o tema... Oi, mãe, bem-vinda, conseguiu, legal. Deixa eu só assinar a galera aqui. Eu vou pôr o tema aqui, fixar aqui para vocês, tá? Que é resgatando a nossa adolescência. Só um minutinho. Adolescência. Espera aí só um pouquinho. Como a sua história vai poder ajudar na comunicação. A sua história pode melhorar a sua comunicação, né? Na verdade, com o seu filho. Comunicação com o seu filho. Não sei se vocês já viram antes, né? Acredito que alguns sim. Então, bora lá, deixa eu só fixar. Aí, ok. Digitei certo? Acho que tá. Resgatando a sua adolescência, a sua história pode melhorar a comunicação do seu filho. Esse é o tema de hoje, tá, galera? E quem eu convidei para estar fazendo esse bate-papo aqui comigo, para a gente trazer não só a nossa experiência, mas de despertar um pouquinho mais, clarear um pouquinho mais a mente também de todos nós aqui que estamos participando, de vocês, é o Fábio Borges. Eu já fiz vários cursos com ele, é um excelente professor, eu admiro muito toda a sua garra, a sua experiência, seu profissionalismo. E ele me ajudou muito em vários setores, de várias áreas aqui da minha vida, principalmente como mãe. E como que eu pude, ele me ajudou a trazer isso, de resgatar a parte da minha infância, da minha adolescência, e como que isso pode estar contribuindo na comunicação com os meus filhos hoje. Né? Ele foi um dos responsáveis, então por isso que eu convidei para ele com muito carinho, para ele vir aqui e também poder não só ajudar a mim, continuar me ajudando, mas ajudar vocês também, de alguma forma, através das experiências que ele tem, tanto profissional quanto de vida, né? Então eu vou trazê-lo aqui. Andréia, bem-vinda de novo. Barba, seja bem-vindo. A Josi. Tá? Deixa eu ver aonde está o Fábio, que eu perdi. Peraí, calma aí, Fábio. Fábio, acena para mim de novo, por favor, que eu não estou te encontrando aqui. Que aí eu já vou colocar... Achei. Vou colocar aqui. Vamos lá. Vai, tá chegando aí. Aê! Muito bem-vindo! Tudo bem? Muita gratidão de você ter aceito o meu convite, de você estar aqui com a gente. Tá? Tamo junto. Foram muitas histórias aí que a gente vivenciou, né? E a gente veio trabalhando aí através de alguns processos.
Então, a minha intenção é de você também ajudar essas pessoas que estão assistindo a gente a contribuir de forma positiva, clarear a nossa mente aí. Mas antes, eu gostaria que você se apresentasse para a galera, por favor. Obrigado, Márcia. Prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Quem é Fábio Borges? Fábio Borges é essa pessoa que vos fala. Filho de um casal de pais excepcionais, que eu não tenho nada para falar, a não ser agradecer. Casado com uma esposa que também não tenho nada que falar, só agradecer. E pai de um menino espetacular, que eu estou morrendo de saudade. Hoje eu me dei conta que já faz mais de 2 meses que eu não vejo o João. Então tem sido uma coisa, realmente vencer barreiras assim da saudade. Mas eu me formei em odontologia. Eu lembro na época do vestibular, eu não sabia muito, eu não sabia o que fazer. Eu sabia que eu queria ajudar pessoas, sabe? Eu vou ajudar pessoas, tal. E eu não sabia como. Aí a primeira coisa que veio assim, vou fazer medicina. Aí eu fui ver a quantidade, as notas que precisava passar para medicina. Aí eu falei, gente, eu posso ajudar outras pessoas sem ser medicina, né? Eu posso fazer outra coisa da minha vida. E aí, mas eu queria fazer alguma coisa na área de saúde. E aí acabou que eu, escolhi odontologia e fui ser dentista. E foi muito legal esse processo, porque nesse processo, assim, eu vi, o quanto meus pais me apoiavam, sabe? Que bom. E meu pai viu, meus pais viram que eu tava meio perdido. Mas e cada hora decidiu uma coisa, fazer direito. Meu pai, faz direito! Isso aí! Vai ser juiz, pô, não sei o que. Aí na semana seguinte, caraca, você é fisioterapeuta. Faz fisioterapia, pô! E aí vai trabalhar no futebol. Faz odonto. Então tudo ele apoiava, assim, isso era muito bacana. E aí eu acabei caindo, aí eu fiz odonto, não me encontrei profissionalmente, não era feliz com isso. Continuei exercendo, exerci muito bem, porque uma coisa que eu aprendi com eles também, aprendi com meus pais, faz bem feito. Não importa o que seja, mas faz bem feito. E eu sempre me entreguei muitas coisas. E até que eu descobri, em determinado momento da vida, descobri o coaching. Fui fazer um curso de empreendedorismo, descobri o coaching, e aí minha cabeça foi assim, aí eu, caraca. E aí eu queria ajudar, conseguir, né? Eu entrei naquela coisa, agora eu consigo ajudar pessoas sem ser só dente, sabe? Porque antes eu só consertava os dentes, agora eu consigo ajudar as pessoas, né? E aí eu me encantei por esse... exatamente. Porque eu vi que eu não gostava de dente, eu gostava de gente, sabe? E aí eu consegui... E aí eu caí nesse mundo de desenvolvimento e... Desenvolvimento é aquilo, você abre uma porta e nunca mais fecha, né? Você vai embora. E aí... É verdade. E aí eu fui fazendo formações em coaching, programação neurolinguística, neurociência e tal. E paralelo a isso, eu tinha um trabalho de stand-up comedy, e essa coisa dessa veia mais cômica e tal, e eu gostava muito. E aí eu descobri também os jogos de improviso, que eu também adorava. Aí eu descobri técnicas de palhaçaria, porque eu fazia palhaçaria hospitalar. Até que chegou um momento que eu uni esse troço todo, misturei isso tudo, peguei essa bagagem técnico-científica com essas técnicas que eu acho de altíssima complexidade. Arte, eu acho que é de uma altíssima complexidade humana. E eu misturei isso tudo e falei, vou ajudar as pessoas com isso. E aí começou, e aí surgiu, aí disso surgiu Mais Humor na Sua História, um programa que eu ensinava pessoas a usar o humor para se comunicar e a reler as suas histórias. E surgiu o Destraves, né, que é essa imersão para ajudar as pessoas a se conectarem com o seu eu lúdico, a não se levarem tão a sério, a se soltar, tal, viver com mais autenticidade. E aí eu venho desenvolvendo trabalho nessa área, que para mim é uma honra. Colocaram aqui, e me ajudou muito aí, tá vendo, gente? Olha que lindo. Espetáculo. É a Dani, não é? Do Caminhos Parentais? É uma fofa. Linda. Eu acompanho ela também, tá bombando nas redes aí, nas informações que ela passa. Eu sou fã, Dani. E aí é isso. Então hoje eu tenho trabalhado com isso, eu tenho voltado muito para a questão de inteligência emocional. E essa questão desse desenvolvimento, de relacionamentos e tal. E eu estava muito focado no Destraves, né? E agora chegou esse momento de pandemia,
E aí eu tô reestruturando algumas coisas, então vão vir coisas online aí e tal. Mas para mim foi um caminho excelente. Esse boom, realmente, o destrave, eu já fiz. Quantas vezes eu já fiz? Você fez 2 vezes, destrave. É verdade. É que a gente não se desliga, né? A gente não se desconecta. Exatamente. Desde 2018 a gente tem aí conectado, né? Então, por isso que eu já nem sei mais o que eu já fiz. Enfim, você usou uma palavra, uma frase, na verdade, que eu acho que vem bem de encontro que eu pretendo assim, que a gente possa desenvolver no nosso bate-papo. É que no Destrave você busca muito para fazer com que a gente se olhe para dentro, né? A gente resgate a nossa infância de uma maneira leve, né? Sem se conter, né? Como a gente vem, a gente vai crescendo e a gente vai se contendo, vai se reprimindo muitas vezes. Então, é exatamente isso que eu vejo quando as pessoas se tornam pais, mães, sabe? De repente vem aquela, tipo, não, agora eu sou mãe, então eu tenho que ser séria, tenho que ser rígida, sabe? E de repente é isso que está atrapalhando a comunicação. É quando você deixa esse lado de brincar, de se divertir, sabe? Eu lembro que antes os meus filhos chegavam, vinham me contar alguma piada, alguma coisa que eles viam, né? Eu olhava, mostrava para mim, mãe, aconteceu isso assim, eu assim, nossa, você vai rir? É pra rir? Eu não achei graça. Aí foi então que eu comecei a me tocar, assim, não, mas... E aí eles ficavam bravos comigo, né? E aí eu fiquei pensando, assim, gente, mas o que está acontecendo comigo? Por que eu não tô achando graça nisso? E aí eu fui olhando e o meu comportamento, as minhas reações, e aquilo me chamou a atenção. Assim, eles estão reclamando de uma coisa que eu tô vendo com outros olhos. Peraí, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar o que é certo, sabe? E tá ali. Mas só que, de repente, a gente vai se tornando tão rígido e tão assim, sabe? Esse papel de ser mãe e pai, que a gente esquece que também eles precisam das brincadeiras, das zoeiras, sabe? Então, são poucos os pais que conseguem ter esse equilíbrio aí, sabe? Ou é 8 ou 80, ou brinca demais e vira uma criança, e aí acaba pondo limites, ou então é sério demais e aí afasta, né? O adolescente, no caso que o assunto hoje são os adolescentes, mas claro que a gente não pode esquecer da criança. Né? Então era isso que eu queria que você trouxesse um pouquinho assim, pra gente, desse ponto de vista, sabe? Eu acho que é muito isso. Assim, a gente tem um estudo que mostra que crianças chegam a rir 200 vezes num dia. E o adulto, a gente cai, quando a vida adulta, cai isso para 15 a 20 vezes. Então a gente fica meio que com um abismo aí, né? Porque a criança, ela tem aquele riso mais conectado ao infantil, que não está tão atrelado à coisa do humor. É o riso que vem de dentro, é o riso verdadeiro, aquele riso que ela ri porque ela gosta de rir, porque ela é feliz com as coisas. A gente chega num determinado vida adulta que a gente tem que achar graça das coisas para poder rir. Então a gente vai se limitando, porque a sociedade também vai moldando a gente. A gente na escola vai ficando mais velho, vai aprendendo que agora é sério, hein? Não, presta atenção, agora não é hora de brincadeira. Agora não, vamos falar sério agora. E papapá, que o ambiente é sério, isso é sério, isso é sério, isso é sério. Então a gente vai se formalizando de uma maneira que depois a gente pode mais rir, sabe? A gente fica assim, não pode mais rir, não pode rir, não pode brincar. E aí depois eles cobram lá na frente que a gente tá tendo uma crise, que as pessoas não estão mais criativas. Ora bolas, se eu não posso brincar, como é que eu me torno criativo? Né? Então assim, eu preciso da coisa da brincadeira, do lúdico, para ser criativo. Né? Porque como é que você inventa as coisas se não é pelo teu processo de imaginação? E isso é muito rico quando a gente é criança, e depois isso vai sendo meio que quebrado, moldado, e a gente esquece. Né? Então, a gente vai esquecendo isso. E quando a gente chega na parte da adolescência, isso acontece muito porque tem aquela questão da aceitação, de grupo e tal. O bullying de um lado e do outro, você quer se pertencer ao grupo. E aí você não quer ser você mesmo, porque o teu objetivo principal
é pertencer àquele grupo, então você tem que ser aceito, então você tem que ser como o grupo quer que você seja, para você se encaixar. Isso vai acontecendo no processo. E aí, eu fiz um curso uma vez de palhaçaria, olha só, não era psicologia, não era um curso de palhaçaria. E eu lembro que a gente tinha que fazer uma apresentação. E eu fiz uma apresentação lá, imitando a Xuxa. Eu dancei lá, imagina a cena. Imagina a cena. E aí eu dancei lá como se fosse a Xuxa e tal. E aí no final, o mestre, né, lá, ele virou pra mim e falou assim, cara, o que você fez aqui demonstra, eu só posso te dizer uma coisa, porque você foi muito amado quando você era criança. Aí eu falei, por quê? Ele, porque você subiu aí e se jogou. E não se importou que as pessoas fossem pensar. Porque isso que você fez é coisa de quem não pensa que vão achar estranho. E aí eu pensei exatamente isso, cara. Eu tinha uma certeza de que eu era tão amado dentro de casa que eu não sofri muito isso, né, de aceitação fora. Eu era muito aceito dentro de casa. Então, eu tinha uma autoestima muito boa. Então, eu não ficava pensando assim, será que vão gostar de mim ou não? Porque eu já ia feliz, sabe? Eu ia para a escola feliz. Eu entrava em contato com os outros feliz, porque eu sentia esse amor e essa segurança dentro de casa. Né? Então, agora, e eu fiquei refletindo muito, você sabe que eu perdi meu pai agora, né? Tá fazendo uma semana. E aí, o meu pai tem uma história linda, porque meu pai teve uma infância e uma adolescência muito difícil. Ele foi muito maltratado pelo meu avô, muito maltratado. Verbalmente, fisicamente. E o meu pai, cara, foi assim, um ícone. Se tivesse a revista Forbes dos 100 melhores pais do mundo, ele estava lá, entendeu? Ele é um pai incrível, incrível. Então, assim, meu pai decidiu fazer diferente. E aí eu vi você comentando uma coisa que a gente às vezes repete padrões, né? Uhum. Mas a gente, ao tomar consciência do que a gente quer, a gente tem escolha, tem total liberdade para escolher fazer diferente. Meu pai fez isso. Meu pai e meu tio, 7 irmãos. Meu pai e meu tio escolheram fazer diferente, né? Infelizmente, muitos outros caíram na jogatina, prostituição, bebida, né? E o meu pai foi um paizão. Um pai que fazia tudo que ele não teve. Ele decidiu fazer diferente, sabe? Na mesma criação, no mesmo ambiente, na mesma situação que os outros. Mas ele decidiu, não, eu quero uma família. E botou a família sempre em primeiro lugar. Então, assim, é decisão, sabe? E meu pai era um cara que brincava muito com a gente. A gente é adolescente, a gente é adulto, né? Então, assim, eu tenho esse berço do brincar. Então, quanto é importante a gente ter esse papel na vida dos nossos filhos? Do brincar, do não se levar tão a sério, sabe? Do se aceitar. Então, quando a gente faz isso, a gente cria uma escola de leveza dentro de casa. Então, meu pai sempre brincou com a gente, independente da nossa família. Exato. Então, meu pai fez sempre essas brincadeiras com a gente. Então, ele era um cara que não se levava tão a sério. Foi ele que eu aprendi muito do que hoje eu falo, e eu tive a consciência disso agora, quando ele se foi, que muito do que eu falo, do que eu ensino, eu não aprendi em curso. Eu não aprendi em livro. Eu não aprendi, em aula. Na verdade, eu já aprendia com meu pai. Eu só dei metodologia, sabe? E eu reproduzi essa coisa de não se levar tão a sério, essa coisa de ser empático, essa coisa de desconectar com o outro. Cara, era meu pai, né? Então, o quanto a gente tem um papel importante de modelo para os nossos filhos, mas a gente não carregar isso com peso e com medo, sabe? Exatamente. A gente não se cobrar tanto, a gente não se culpar tanto, sabe? A gente é humano, a gente é falho, a gente às vezes vai tomar decisões que não são muito boas, é fato, né? E a gente não vai matar a vida dos nossos filhos por causa disso, sabe? Porque de repente você tomou uma atitude errada, tipo assim, você não destruiu a vida do seu filho por causa, não, isso não é isso. Mas o meu pai falava uma coisa que eu achava engraçadíssimo, que ele falou assim, ele sempre falava assim,
olha, posso até errar, mas vou errar com todo o amor que eu puder. Então, e é isso, sabe? Eu acho que o fato da gente não se levar tão a sério, da gente brincar com a gente mesmo, gera uma aproximação muito grande. E meu pai tinha essa aproximação com a gente, sabe? Então, e aí eu não tô falando pra gente fazer piada, não é porque, eu não sei fazer piada, mas não é pra fazer piada. Eu tô falando assim, mais leve, né? exato, pra rir mais. Uhum. Rir mais, sabe? Ser mais leve, não se levar tão a sério, não cobrar de uma maneira tão incisiva, sabe? Meu pai exercia uma autoridade que, olha, foi a vida inteira. Ele tinha uma autoridade muito grande sobre a gente. E um respeito muito grande nosso, meio da minha irmã. Tanto que eu falo que eu tinha mais medo de ter que ouvir o meu pai brigar comigo, porque ele não brigava, ele simplesmente demonstrava uma decepção pelo que aconteceu. Era isso, que ele não brigava, ele não levantava todo de voz e falava, ele só sentava e ficava assim. Por quê? Gente, aquilo me arrasava. Porque eu tinha um amor tão grande, uma admiração pra ele, que eu ficava com vergonha. Eu preferia muito mais a chinelada que minha mãe dava. Adorava. Que bateu, passou, meu filho. Fica aquela marca, Fica né? na hora e depois Tomou, tchau. acabou, acabou. Então, assim, mas ele conseguiu isso com a leveza. Sendo um cara leve, sendo um cara brincalhão, sendo um cara próximo, né? Ele permitia essa proximidade. Então, isso que eu busco, isso que eu falo com os meus amigos. Falei, cara, ame muito, sabe? E seja leve, viva leve. Isso gera conexão. Com a família, então, é excelente. Ou que nem assim, Fábio, você falou que a sua infância, sua adolescência foi de muito próxima do seu pai, né? Você tem ele como exemplo. Só que a gente tem muitos casos, que eu acho que a grande maioria, você está dentro da minoria, mas que bom Sim. que a sua vida foi assim, né? Só que a gente tem muitos casos hoje de pais que não teve uma infância legal. Na adolescência e veio a rebeldia e veio toda a complicação já da fase, né, que ela já propicia isso, né, alteração de hormônios, adolescente, transformação e tal, e aí depois a comunicação. Eu vejo muitos pais que chegam assim e falam, não só pais, adultos de forma geral. Tem uma frase que é repetida o tempo inteiro. Eu acredito até que de forma automática. Eu acho que a pessoa nem raciocina quando ela fala isso. Mas na minha época não era assim. Tá? Se naquela, vamos supor, eu acredito que a gente deva ter a mesma idade, mas na nossa época, né, a adolescência, a gente não tinha acesso à internet. Era, sabe, foi muito difícil, era biblioteca mesmo, com relação à escola, né, tal. Então você tinha que se virar ali, no que você tinha. Então, as dificuldades de cada época, elas vêm, né? E hoje nós estamos, sim, com essa dificuldade com os nossos adolescentes, com essa geração da internet. O acesso à informação com facilidade e até acesso a outras coisas, como drogas, bebidas, tal, tudo com mais facilidade, né? Então, a gente tem que avaliar quais são as situações que estão complicadas no hoje, né? E não ficar preso no passado. Eu acredito assim, o acesso ao nosso passado, ou da época em que vivemos, de outras pessoas também, mas da época, é legal desde que a gente vá lá, volte na história e resgate aquilo que pode ser positivo, que vá contribuir no hoje de forma positiva, né? Então, assim, como foi a minha infância, né? Por isso que eu peço para as pessoas que estiverem aqui acompanhando a gente, vamos refletir um pouquinho, volte um pouquinho para a sua adolescência, na verdade, não vamos nem ir tão profundo, mas a adolescência. Quais eram as dificuldades que você tinha quando você ficava triste, quando você não conseguia ter um relacionamento legal com seus amigos? Eu, por exemplo, eu tive várias pessoas que eu considerava minhas amigas e eu fazia de tudo por elas. Só com o tempo que eu descobri que, na verdade, eu era amiga, mas nem sempre elas foram minhas amigas. Mas nessa época, a gente não tem essa visão, né? Então, a gente vai... Então, como que essa experiência da nossa adolescência, que a gente pode estar resgatando algumas coisas, sejam elas boas ou ruins, mas como que eu posso melhorar isso na comunicação com o meu filho hoje? De que forma eu acesso isso e trago para o hoje
de acordo com as complicações que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem hoje, porque muitas famílias realmente estão com a comunicação, não tem diálogo mais, né? Eu vejo famílias, por exemplo, que o filho está no quarto e manda mensagem. Você já jantou? Você já fez isso? Já fez aquilo? E sempre cobrança, cobrança. Isso vai afastando o nosso adolescente de hoje, né? Então, como esse diálogo, porém, como você disse, de uma forma mais leve, a gente pode resgatar alguma coisa e trazer para hoje, para ajudar os pais a melhorar essa comunicação, como usar a sua história a seu favor. Você poderia incrementar eu acho mais? que a gente viver, eu acho que a gente tem que ler as nossas histórias e saber ler as nossas histórias também, sabe? E eu acho que uma coisa que é independente, é lógico que são contextos completamente diferentes. A gente não pode comparar com a nossa adolescência com a adolescência de hoje, né? É completamente diferente. Eu acho que cada um tem os seus desafios, né? Um desafio que eu vejo hoje, até alguém colocou aqui, é difícil controlar o tempo que eles ficam conectados. Isso também é muito, porque assim, às vezes, isso potencializa tudo que tem de bom, que tem de ruim. Então, por exemplo, o que é legal na escola, quando a gente estudava? É legal estar com os amigos. Beleza. Mas quando você tem um problema na escola, tá lá o problema na escola também. Só que hoje, antigamente, quando a gente era adolescente, era mole. Por quê? Acabou o horário da escola, você vai para casa, acabou. Você não tem mais contato com as coisas. No máximo, você ligava para um amigo, pegava o telefone de escavo e falava com um amigo. Hoje em dia, cara, não termina, sabe? Não termina. Porque eles vão para casa e estão na rede. Estão no WhatsApp, estão no Facebook, estão no Instagram. Então, por exemplo, um bullying hoje, ele não fica só na escola. O bullying vai para o mundo. Então são desafios, cara, que a gente realmente não tem como a gente mensurar. Mas o link que a gente pode fazer é a tal da empatia. Quando é que você ficava ansioso quando você era adolescente? O que te dava medo quando você... Lembra esse medo que você tinha? Cara, de repente é um medo que seu filho está tendo hoje relacionado a outra coisa. Mas é medo. E o que você gostava quando você estava com medo? O que te confortava quando acontecia? Então, como é que de repente hoje você pode se confortar? Como é que você queria ser acolhido como você era adolescente? Cara, então acolhe, busca dentro desse contexto acolher de alguma maneira o teu filho, né? Diminuir, lógico, o potencial de cobrança, sabe? Mas principalmente diminuir a tua cobrança de você mesmo. Porque às vezes esse perfeccionismo que a gente cobra dos filhos está muito atrelado a gente. Há um padrão que eu, de repente, fui muito cobrado. E aí eu quero o melhor e acabo no... Então, assim, eu tenho falado muito com mães também, né? Eu tenho visto as mães sofrendo nesse tempo de quarentena com um peso de culpa gigantesco, sabe? Uma culpa absurda, porque as mulheres estão tendo que estar em casa. Ela tem que fazer home office, ela tem que fazer home food, tem que fazer homeschooling, tem que fazer homework, tem que fazer tudo em casa. E aí, cara, uma sobrecarga absurda. E aí estão se culpando de uma maneira porque não estão dando conta. E aí fica ansioso. Eu falei, cara, aí eu converso com ela, se você tiver alguma mãe aqui também, e pais também, não se culpa. Tá tudo bem. É normal ter medo, é normal ficar ansioso, é normal achar que não vai dar conta, de repente não vai mesmo. E é isso, sabe? Se aceitar, a gente não né? tem. É se aceitar. A gente não tem que dar conta de tudo. Começou a quarentena no dia 15 de março, ninguém recebeu o diploma de pedagogo, né? E vai ter que dar um jeito de ensinar. É isso, gente. Ninguém recebeu o negócio de mestre de cozinha e vai ter que fazer um monte de coisa que de repente não fazia. Então a gente está lidando com um mundo novo. E aí é normal ter medo. É normal a gente ficar com medo. E quando eu faço exercício e agora a gente está tendo a oportunidade, às vezes a gente fica um tempo mais em casa e tal, cara, revisita a tua história. O que você faz? Porra, pega umas fotos e vai dar uma olhada em fotos, sabe? Mas olha isso com uma lente, como se fosse lente. Bota uma lente de leveza. Bota uma lente de olhar de aceitação para tua história, sabe? E brincar com o que aconteceu, relembrar os bons acontecimentos, sabe? Então a gente buscar principalmente os bons, sabe? Eu acho que aquilo é focar no bom. Vamos dar uma olhada, relembrar as coisas boas,
relembrar as boas histórias, sabe? E se tiver alguma coisa ali que você deu uma bobeada, algumas falhas que você teve na vida, alguns erros, olha de um outro prisma. Brinca um pouco com a situação, né? Tem uma regra da comédia que eu gosto muito, que é tragédia mais tempo igual comédia. Ou seja, uma coisa que acontece hoje com a gente não gosta muito, depois de um tempo, eu consigo brincar com isso. Rir da Entende? situação. Então, exatamente. Então, nesse momento eu não consigo brincar. Depois de um tempo, eu consigo brincar. Qual é o grande lance? Eu trabalhar em cima desse tempo aqui. Eu diminuir esse tempo, sabe? Tanto o tempo quanto a profundidade dele. Então, eu não me afundar, mas eu também não levar muito tempo para me recuperar e conseguir brincar das coisas. Aqui a gente começa a mexer na inteligência emocional. Então, eu pegar as coisas que me acontecem e, cara, começar a olhar de outra maneira, começar a olhar de uma maneira, de repente, brincar com isso, porque isso acelera esse meu tempo aqui. Então, eu faço isso, eu aprendi a fazer isso desde pequeno, porque, primeiro que tudo que eu fazia e dava errado, e alguém ria, eu gostava porque as pessoas riam. Então, eu não ficava triste porque eu fazia alguma coisa errada. Eu achava engraçado, porque as pessoas riam, então deu certo. Então, para mim, era a conexão de, cara, isso vai fazer bem às pessoas. Então, assim, a gente conseguir olhar para nossa história com essa maneira. Tipo, cara, o que você, de repente, tu errou, ou tu errava, ou que tu não deu tão certo? E, cara, rir disso. Dá uma risada, ao invés de sentir vergonha, sabe? É olhar aquelas nossas fotos de quando a gente era adolescente. Jesus! Tu lembra, tu vê tuas fotos? Quem era esta pessoa? A roupa, nem olha, meu. Aqueles Nauru, sabe? Usar uma pochete, né? As pessoas dançavam lambada, né? Usava calça de baixo, as coisas de louco, né? Ombreira. Então, era isso. E a gente olhar para essas coisas e rir. A gente olhar essas coisas e rir, sabe? Então, e aí, isso é se zoar, é brincar consigo mesmo, é não levar tão a sério. E isso gera uma conexão absurda com o jovem. É verdade. Sempre que eu trabalho com adolescente, eu nunca tento ser igual a eles. Porque aí fica ruim. Aí dá ruim. A única coisa que eu tento me igualar a eles é essa coisa de brincar. A brincadeira, deles, né? A energia tem que ser igual, tem que ser leve, tem que ser espontâneo. Mas eu não tento falar igual a eles. Eu não tento, porque aí fica feio, porque eu sei que não é igual, entende? São mundos diferentes. Mas o não se levar tão a sério, isso conecta com qualquer faixa etária. Então, quando eu boto uma foto minha, eu brinco, eu canso de fazer palestra para adolescente, ensino médio, eu boto uma foto minha adolescente, com um colar havaiano, uns troços medonho. Eu falei, gente, isso aqui foi moda, isso aqui, sabe? Isso existe. Aí eles riem. Por incrível. Gente, eu tava arrasando com isso aqui. Eu tava me sentindo filé. Uma coisa espetacular. E aí o pessoal ri daquilo pra caramba. Então, eu não me levar tão a sério. Isso conecta com as pessoas. Ó, o pessoal colocou calça bag, polaine. Olha isso, gente. Imagina você hoje se arrumar para vestir para ir para uma festa como a gente ia. Gente, as pessoas prendem a gente na rua, sabe? É a coisa de... Então, assim, eu acho que é a gente saber não se levar tão a sério. Só que isso eu acho interessante. Eu consegui olhar para minha história assim, mas principalmente eu trazer isso como desenvolver e praticar como um hábito de não me levar tão a sério. Não é me menosprezar, não é me humilhar, não é me vitimizar. É eu saber não me levar tão a sério. Ou seja, ser mais amigo de mim mesmo. Né? Quando a gente quando um amigo nosso erra, falha, a gente o primeiro lá dá ombro, dá abraço, não sei o quê. Quando a gente erra, quando a gente falha, a gente vai e marreta a gente. Eu não sei que tarefa que a gente tem em marretar a gente mesmo. Né? Mas a gente ser mais nosso amigo. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso muito com a gente. E sem querer, a gente faz com o filho. E a gente acaba marretando. Muito, muito. Sem perceber, né? Por isso que a gente precisa
criar esse hábito, como você disse, de fazer essa consulta interna, né? É uma consulta interna para ver o que é legal resgatar, vir à tona, e o que precisa ser cuidado com carinho, né? Para que eu possa realmente ajudar o meu filho nas suas dificuldades, né, dessa transformação que é a adolescência, né? Então, assim, eu aconselho muito os pais, por exemplo, eu não tive essa orientação, né? Mas não porque foi desleixado, mas porque os meus pais não tinham esse conhecimento, né? Então, eles ensinavam do jeito que eles aprenderam, né? Então, hoje, adulta e como mãe, eu entendo que os meus pais me deram o que eles poderiam me dar, né? Independente de tudo que tenha ocorrido. Só que hoje, faz alguns anos apenas, que eu descobri histórias da minha mãe e eu falei assim, como eu não descobri isso antes? Por que eu fiquei sabendo só agora? Sabe? Como que foi a infância dela? Se ela foi sofrida? Sabe? O que aconteceu? Se ela ficava triste na escola? Se ela ia para a escola? Se ela realmente aprendeu a escrever? Sabe? A minha mãe, ela sempre teve dificuldade para escrever. Até hoje, tadinha, ela se sente envergonhada. Ela escreve alguma coisa e aí ela fala assim, ai, desculpa se eu escrevi alguma coisa errada. Só que, ela viveu na roça, sabe? Ela não tinha oportunidade de ir para a escola. Ela foi até a 4ª série apenas. E depois a vida lhe trouxe outros caminhos que ela não teve a oportunidade de voltar a estudar. Mas ali ela se esforçou e ela se esforça. Ela lê muito bem, só que ela não tem a caligrafia, né? Só que, ela se comunica do jeito dela. Perfeito. Só que eu só fui descobrir isso realmente faz poucos anos. Entendeu? Então, eu fui descobrir a história da minha mãe, quem eram os meus avós, assim, como foram as infâncias, de onde os meus antepassados vieram realmente, por que do meu nome, Márcia, sabe? Eu sabia que era por conta da minha bisavó, mas não tinha ideia de quem era a minha bisavó. Só há poucos anos que eu descobri o motivo, né? Mas porque eu fui perguntar, na minha busca de entender, de me conhecer melhor, desenvolver o meu autoconhecimento, é que eu fui buscar isso. E isso valeu tanto a pena que é isso que eu trago para os pais hoje. E para os adolescentes, principalmente. Entenda a história do seu pai, da sua mãe, dos seus avós. Descubra como foi. Porque quando você entende a história do outro, você tem muitas respostas, muitas atitudes de comportamento. Então, é isso. E eu vejo muitos pais, assim, de repente eles se escondem, sabe, por detrás daquela imagem que, de novo, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho que ter autoridade, sabe, tenho que impor respeito, como se não pudesse sorrir, como se não pudesse brincar, né, como se isso não, e eu vejo fazer com que o adolescente não perdesse o respeito, e não é isso, né? E quando a gente... engraçado você falando isso, eu também só fui ter acesso à história dos meus pais, cara, agora, velho, da carcaçuda aí, que eu nunca tive acesso a isso. E assim, o quanto, todos esses momentos que a gente começou a conversar sobre isso, quanto são riquíssimos, quanto são lindos, sabe? O quanto a gente se conecta, o quanto a gente expõe, a gente, gera uma intimidade maior, sabe? Então, eu saber da história dos meus avós, dos bisavós, como é que era o relacionamento da minha mãe criança com a avó, sabe? Meu pai falando o que ele fazia na infância dele com o avô, que ele viu o avô botar a garrafa dentro do poço para ficar gelada e adorava beber aquela água gelada, comendo sardinha assada. Cara, isso é tão lindo e a gente às vezes não tem acesso a isso. Hoje eu vejo minhas afilhadas pequenininhas fazendo árvore genealógica na escola. Eu fiz árvore genealógica nunca na vida. E aí eles tiveram que buscar isso. Então que a gente possa incentivar isso também. E quando a gente para e senta para falar isso, eu lembro do meu pai contando a história. Cara, que eu ficava vidrado. Porque uma coisa que a gente precisa saber... todo mundo hoje fala storytelling, storytelling, storytelling. Cara, storytelling é tu contar história. E tem história mais linda do que tu contar a história da tua vida pro teu filho? Como é que tu chegou onde tu chegou? Como é que foi tua escola? Como é que era você criança? O que você gostava? Qual é a brincadeira que você gostava quando você era criança? O que você aprontava? O que você gostava que tua mãe fazia, que tua avó fazia? Sabe? Gerar essas conexões.
Em qual momento você teve medo na tua história? Aonde você errou? Aonde você se sentiu frágil, sabe? Quem é que te ajudou? Quem é que te decepcionou? É história, sabe? E se você hoje está aí onde você está, foi porque você veio dessa história. Então essa história não é para você olhar e lamentar. É para você olhar e ver tudo que você superou, tudo que você viveu, tudo que você conquistou, tudo que você perdeu, que fez você chegar onde você chegou. E, cara, você abrir esse baú e entregar pro... Não tem patrimônio mais lindo do que você entregar isso para os teus filhos. Entregar a tua história. Entregar de onde você veio. Ele pode nem compreender exatamente hoje, né, com a mentalidade que ele tem hoje, esse valor. Mas isso vai fixar. Né? E aí, quando ele ficar mais adulto, ele vai se recordar disso. E aí ele vai dar toda a importância para essa história. Sabe? Vai então, ficar. Agora, e eu tenho certeza disso. O que a gente só precisa tomar cuidado é que eu vejo alguns pais que buscam alguma coisinha da sua história, mas para atacar o filho. Assim, você pensa o quê? Que árvore nasce em dinheiro? Porque eu tive que trabalhar desde criança. Eu comecei a trabalhar cedo. Conta parte da sua história, mas acusando, impondo, sabe? E julgando o filho. Não é assim, gente. É para contar a sua história. Pelo amor de Deus. Exato. Não é para se botar também como você superou. Você venceu as dificuldades. Que você... Isso hoje em dia é mole. Isso é moleza. Você só estuda. Você só não sei o quê. Porque na minha época, com a tua idade, eu trabalhava. Eu não sei o quê. Hoje você só estuda. Entendeu? Assim, não é para fazer isso, que aí não adianta. Aí você tá distanciando. Tu tá usando a tua história da maneira errada. De novo. Usar Exato. Então, assim... De maneira leve. De maneira leve. Olhando isso de maneira leve. E entregando como um presente mesmo. Quando a gente dá um presente para alguém, a gente quer o quê? Que a pessoa se sinta o quê? Bem. Então, o que você for contar da tua história é para que seja para edificar, que seja para melhorar, que seja para deixar mais íntimo, que seja para aproximar, sabe? Então, brinca com a tua... E não tem nada que aproxime mais do que uma boa risada, uma boa brincadeira, uma coisa leve, sabe? Então, quando eu olho para minha história e brinco com ela, eu me aproximo do meu filho. Eu gero uma vulnerabilidade quando eu brinco comigo, da minha história, diante do meu filho. Isso me humaniza, sabe? Isso me traz próximo. É como eu faço quando eu tô com meus amigos. Então, trazer essa intimidade também. Eu acho que visitar, fazer o teu baú de histórias ali, eu acho que é muito importante. Porque gera essa conexão com os filhos, né? É isso que a gente precisa. Daí, de novo, uma coisa que eu sempre bato na mesma tecla, toda live, é como você, não é exatamente como, o que você fala, mas é como você fala. Né? Sim. Então, a comunicação é extremamente importante. Então, antes de entrar num assunto, por exemplo, eu vou pegar agora e vou contar a história para o meu filho agora. Do que aconteceu na minha época. Não, isso é de uma forma natural, né, gente? Exatamente. Pega, uma dica, né? Como você mencionou, pega o álbum de fotografia, começa a mostrar, e aí sim vai surgir as histórias, as oportunidades que você vai poder contar de uma maneira leve, sabe? Que vai aproximar. Ou então, você pode até fazer esse exercício sozinho, só você, reviver as suas histórias. E traz isso vivo dentro de você, e aí em um momento que o teu filho estiver comentando alguma coisa, você faça o link do que ele vive hoje com a tua história. Em algum momento. Então ele está contando que ele ficou ansioso com alguma coisa, ele está ansioso com alguma coisa, alguma prova. Revisita qual momento você ficou ansioso lá, na tua vida, e aí brinca com essa tua ansiedade naquela época, para tu trazer para ele a leveza da ansiedade agora. Entende? Então, assim, eu fiz isso agora há pouco tempo com a minha afilhada, e ela não é adolescente, ela está com 6 anos, mas essa coisa de confinamento, a gente, né, eu perdi meu pai, ela perdeu um avô que ela amava muito, então tudo isso junto, ela tá desenvolvendo às vezes momentos de ansiedade, ela não sabe dizer que é ansiedade, ela fica com preocupação e não sabe o que, não sei o que e tal. E aí, sei lá, cara, eu tava numa hora conversando com ela, fazendo uma chamada de vídeo, e aí eu falei com ela, o Dindo às vezes fica assim também. O Dindo às vezes fica preocupado, não sabe o que é, fica preocupado, não sabe o que é. Sabe o que o Dindo faz? Aí ela o quê? Falei,
olha só, vem aqui. O Dindo às vezes fica tão preocupado que eu penso tanto que aí às vezes eu solto um pum, menina. O negócio explode assim. Aí ela começou a rir. E ela ria. E ela gritava, mamãe, o Dindo solta pum quando tá preocupado. Que não sei o que, tal, papá. E aí teve uma hora que a minha irmã tava num desses momentos na casa. E aí a minha afilhada virou pra ela e falou assim, mãe, tá preocupada? Faz igual o Dindo, solta um pum, sabe? Então assim... a gente, de alguma maneira, brincar, cara. Brincar, sabe? A gente tá lidando com tudo. Né? Quebrar o padrão mental. Né? Tem que ser chocante para poder quebrar. Exato. Quebrar o estado mental. O que eu ia fazer com a criança? Olha só, o que você está sofrendo é uma crise de ansiedade. Isso é muito comum hoje em dia. Conhecido também como burnout. De repente você está sofrendo burnout. Porra, eu não vou falar isso com a criança. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar o padrão mental dela. Ela está travada num modelo mental que ela está ansiosa. O que eu faço? Cara, eu vou tirá-la de lá rápido. Como? Eu brinco, eu faço uma piada, eu faço sei o quê. Ela começa a rir. A fisiologia dela muda. Todo o sistema dela muda. Então, assim, cara, eu vou fazer isso. E aí, e ela propaga. Daqui a pouco ela está propagando. Então, assim, e a gente está vivendo um momento agora que a gente está lidando com tudo muito novo. Ninguém sabe lidar com isso. Ninguém está 100% preparado, pronto para isso. Então, assim, é decisão. Cara, ou eu vou lidar com isso, com aquela melancolia, desespero, querendo voltar no tempo de um mundo que não existe mais e ele não vai mais existir. Aquele passado realmente é passado. Ou então, cara, eu vou lidar de boa com, cara, então vamos ver como é que a gente lida com isso agora. Vamos ver como é que vai ficar esse mundo aí depois. E começar a viver, sabe? Então, é uma decisão que a gente tem que realmente traçar para a nossa vida e para o nosso círculozinho ali daqueles que a gente ama, que é a nossa família. É verdade, verdade. Vamos só ver os comentários aqui, que a gente tem 10 minutinhos para encerrar. Ó, o Edinaldo falou assim, beleza. eu concordo como você chega para falar e as palavras fazem toda a diferença, é verdade. A Fernanda Frai, beijo. Edinaldo também, beijo. Muito gostoso ver fotos, relembrar e poder contar para o seu filho. Olha só a importância. Muito. Né? Conecta mesmo, conecta muito. Cara, e aí você isso dá é fantástico. margem, as fotos mais antigas ainda, vai dar margem para ele tirar sarro de você. Meu, aproveita essa deixa. Aproveita essa deixa e vai no embalo. Tá? Deixa eu tirar sarro. E aí, e quando vier tirar sarro, é aí o momento de você receber isso, falar assim, tá vendo? E tu ainda reclama. Queria viver aqui, ó, fazer isso aqui. E aí você brinca, aí você entra na brincadeira, entra no flow, sabe? Ó, o Edinaldo falou assim, chama a polícia que eu não tô aguentando de rir. Provavelmente é hora do povo. Então, mas é a gente buscar isso mesmo, né? Buscar ser mais leve, buscar brincar, buscar trazer essa leveza para dentro de casa, né? Acho que para os nossos relacionamentos, né? Como um todo. O Alexandre Neves, que é o meu amigão, beijo, Lê. Tipo assim, outro dia liguei para um amigo e ele perguntou se era alguma emergência, mas era só para conversar. Olha só como que a gente fica também, né? Tipo, sim. Puxa, e detalhe, ele ligou, né? Não mandou mensagem, ele só ligou. Essa diferença também, né? O tipo de conexão que a gente está tendo é tão virtual, acaba sendo. Sim. Uhum. Eu até brinquei com meu marido esses dias, assim, gente, daqui a pouco as crianças vão começar já a nascer sem boca, porque não vai precisar mais falar. Né? Exato. Vai nascer assim, igual, vai nascer tudo igual Hello Kitty, né? Tudo sem boca. Eu nunca reparei que a Hello Kitty não tinha boca. Gente, tu nunca viu isso? Eu era agoniado que a Hello Kitty não tinha boca. A minha irmã tinha um monte de Hello Kitty. Eu falei, pô, essa gata não tem boca, gente. E aí, olha o nível de loucura da pessoa. Eu fui pesquisar por que a Hello Kitty não tinha boca. Aí eu comecei a pesquisar. Uma pesquisa científica. Por que a Hello Kitty não tem boca? Sabe o que eu descobri? Porque ela é uma gatinha que fala com o coração. Porra, me quebrou. É uma resposta... Porra, é uma resposta... Aqui, até me arrepio quando eu falo. É uma resposta romântica. Entendeu? Uma coisa que vem do coração. Falei, essa gata é sábia. A gata dela, porra. Sabia, bichinha. A evolução dela é o quê? Não ter olho, porque ela enxerga com a alma. Eu não sei lá pra onde vai parar essa gata, coitada. A gata é muito evoluída. A Fernanda já falou outra coisa aqui, peraí. Eu passei por isso, uma ótima, acho que amiga, né, me ligou e eu pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Olha os nossos pensamentos, né?
É. Como que Não, a nossa mente ela é focada sempre no negativo. A gente sempre pensa o pior. sim, Né? sempre penso A pior. Quando atenção, alguém que não te liga há muito tempo é porque aconteceu alguma coisa ruim. E outra deu coisa também que merda. acontece muito, eu sei que tem muito isso na cabeça de pai e mãe, e isso quem fala muito é a Brené Brown no livro dela, que é a felicidade como presságio da desgraça. Sabe quando tá tudo dando certo e você fica assim, porra, tá dando muito certo, vai acontecer alguma coisa de ruim, sabe? É aquele sentimento que às vezes a gente olha um filho dormindo, tudo direitinho, aí daquela angústia se um dia acontece alguma coisa ruim, sabe? E a gente, porra, deixa de viver o momento bom preocupado com a possibilidade de dar errado. Então, assim, você Verdade. abre mão de viver a plenitude do momento bom preocupado com o futuro, né? Então, Verdade. não é você abrir mão da importância do planejamento, que é importante. Agora, não adianta você viver a emoção ruim da possibilidade de dar errado e você perder a presença aqui agora desse momento, né? É verdade. O Alexandre disse aqui, ó, alguns anos atrás, um amigo meu, estudante de letras, disse que estamos caminhando para a comunicação por grunhidos. Exatamente. Daqui a pouco eu entendeu? Então, acabou. É isso aí. Foi uma alta conversa, né? O Tadal, beijo, Tadal. Gratidão por estar aqui. Tecnologicamente, a comunicação está no auge, mas as conversas profundas estão cada vez mais raras. É verdade. Verdade. A gente tem acesso cada vez mais a questão da tecnologia, da aproximação, mas a profundidade, a conexão emocional, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento também. E são tecnologias complexas para mim. A tecnologia da comunicação humana, realmente a forma de se falar, a empatia, cara, não tem tecnologia que ajude a gente a desenvolver isso de uma hora para outra. Então, é no viver, é vivendo, é se expondo. Mais um ponto positivo aí. Claro que a pandemia ela veio realmente para a gente olhar de uma forma positiva, por mais difícil que seja, mas é a gente começar a treinar o nosso cérebro, a nossa mente, a olhar sempre o positivo, mesmo naquilo que parece uma catástrofe, como é a pandemia. Né? É uma catástrofe. Sim. Mas, assim, olharmos quais são as coisas boas que ela está nos trazendo. Sim. Né? Então, olha só, Não, eu essa falo com as poder pessoas. de a gente olhar. Exato. Exato. Eu falo com as pessoas na live e falei, cara, faz um diário de tudo que você está aprendendo. O que você aprendeu hoje? Por causa da pandemia. O que você viu que te chamou a atenção de coisa boa? Sim, cara, a gente, eu tenho visto pessoas já, porque, eu falei, tá, mas e quantos exemplos de solidariedade que a gente não via e agora tá vendo? Quantas pessoas estão se movimentando? Eu, particularmente, assumo. Eu ajudava algumas instituições, tal, não sei o quê, mas, cara, foi no meio dessa pandemia que, cara, eu fui comprar cesta básica, eu arrecadei dinheiro com as pessoas, né? Mas, querida, ajudou. Então, assim, eu fui ralar. Eu fui pegar as coisas para fazer. Coisa que eu nunca tinha feito. Mas que nesse momento eu sentia vontade de fazer. Então, isso despertou muita coisa boa em muita gente também, sabe? Quantos relacionamentos estão sendo curados porque as pessoas têm que ficar dentro de casa, então as pessoas estão tendo que se reinventar. Quantas famílias estão mais próximas. Tem coisa difícil? Tem. Mas tem coisa também que está aprendendo muito coisa boa. Com certeza. É começar a treinar a nossa mente para olhar do lado positivo. O que eu posso aprender de bom com essa situação? Seja ela boa ou ruim, mas assim, sempre fechar o pensamento no lado positivo. É isso que vai fazer a gente, sabe, a cuidar mais da gente, a se sentir mais feliz, mais disposto, sabe, olhar mesmo da gente para a gente poder de fato ajudar principalmente os nossos filhos. Precisa muito, essa galera aí, essa geração está precisando de muita atenção. Então, Fábio, Exato. eu até convido você, se você puder me ajudar a compartilhar essa campanha de aponte menos dedo e estenda mais as mãos para essa geração. Tá? Então, vocês também, conta comigo, por favor, vamos fazer essa campanha, apontar menos dedo e estender mais as mãos para essa galera toda aí que elas precisam, sabe? A gente mudar o nosso pensamento, mudar o nosso foco do tipo, parar de ficar falando que adolescente é assim mesmo, que adolescente não quer nada com a vida. Não, não é nada disso. Eles precisam de orientações e aí a gente olhar para dentro, de novo, da gente, quais foram as nossas dificuldades
que hoje, com a experiência que você tem como adulto, como que você pode ajudar o seu filho ou o adolescente que está próximo de você da melhor maneira possível. E uma coisa que eu falo também para as pessoas é: seja menos boca e mais ouvido e mais coração. Sabe? Ouve mais e acolhe mais no coração. Depois fala. Às vezes a gente quer falar muito e não é o melhor caminho. É verdade. Primeiro a gente precisa ouvir para entender o que realmente está acontecendo, para depois orientar. Exatamente. Não é impor a sua opinião, é orientar, né? Porque a gente sabe que impor, aí vem o julgamento, e aí vai afastar de novo. Aquilo que de repente você conseguiu 2 passos mais próximo do seu filho, você vai dar 10 para trás depois. Então, vai com calma. Escuta, ouça, sabe? Analisa. Se você sentir que está subindo aquela raiva e querendo vontade de falar, vai conversar com seu filho já com a água. Pronto, já é uma dica. Taca água na boca, espera, só engole na hora que ele terminar de falar. E enquanto isso, você vai refletindo. Tá? Porque, sabe, não interrompa a conversa. Tá? Deixa ele concluir o ponto de vista dele. Tá? Depois você dar o seu ponto de vista. E aí a gente vai alinhando, vai equilibrando, melhorando a nossa comunicação. A gente também não nasceu sabendo o que é ser pai e mãe. A gente é uma constante, um constante aprendizado. A gente vai ter isso pro resto da vida, porque cada fase tem as suas dificuldades, mas também tem a sua gratificação, né? Exatamente. De novo, olhar para o lado positivo. Fábio, a gente tem, acho que mais 2, 3 minutinhos. Eu falei que te avisava aos 10, mas desculpa, mas eu estava tão perdido. Nada, que isso, ótimo. Ótimo. Márcia, quero só te agradecer o convite. Obrigado, parabéns pela iniciativa, que você continua fazendo esse trabalho lindo com as famílias, com os adolescentes, com os pais de adolescentes. Tá? Deus te abençoe muito aí nessa tua trajetória. Obrigado por todos que estiveram aqui presentes, pela troca. E eu fico à disposição. Quem quiser bater mais um papo, me conhecer mais, me procura, tá? Vai ser um prazer. Beijo, Nuno. Nuno. Isso, Fábio Borges. Bom, só para comentar rapidinho sobre nós dois, assim, você pode ver que um dos meus traumas eu já superei, né? Gente, fala, gente. Então, eu sou muito grata a você, tá? Por ter me ajudado. O que eu sempre te falei, você você pertence a isso aqui, menino. Eu precisava deslanchar e deslanchou. E me sinto muito orgulhoso de ver você aí fazendo a diferença na vida das pessoas aqui. Use mais essa sua capacidade de gerar essas conexões. Gratidão. Gratidão mais uma vez por tudo que Tamo junto. você já ensinou, por ter estado aqui com a gente, contribuindo, sabe, com esse aprendizado para a gente abrir um pouquinho mais a mente e ver outros pontos de vista. Isso é muito importante para a gente evoluir, né? Então, gratidão, galera, que está acompanhando a gente desde o início e tal. Obrigada mesmo. Quer se despedir? Um beijo a todos, obrigado. Tamo junto, vocês tenham aí um final de semana excelente. Tá bom. Gratidão, galera. Mais uma vez, Fábio, beijo. Gratidão mesmo. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que a gente tenha contribuído com vocês, tá bom? Pois comenta lá, vai ficar no IGTV esse vídeo. Se vocês puderem ir lá e comentar o que vocês acharam da live, eu vou ficar muito agradecida. Isso vai contribuir muito para eu poder trazer cada vez mais informações para vocês e colaborar com essa nossa trajetória, esse nosso aprendizado e amadurecimento como pais, como adultos, como seres humanos. Tá bom? Beijo, galera. Até mais, até a próxima. Beijo. Tchau, Fábio. Até mais. Gratidão. Tchau.